Na noite de 16 de setembro de 2017, em Rondonópolis, Mato Grosso, a advogada Carolina Duarte, de 34 anos, acreditava estar a caminho de um simples jantar. O anfitrião era um turista atencioso, o cenário, um apartamento comum. Mas a normalidade daquela noite quente e seca estava prestes a se despedaçar. Uma notificação que brilhou na tela de um celular esquecido na mesa revelou um plano assustador. Palavras que transformaram o encontro em uma armadilha. Porta trancada, nylon pronto. Sozinha, percebendo-se vigiada por câmeras ocultas e com um cúmplice a caminho, Carolina tinha apenas minutos para agir. Cada segundo contava, e um movimento em falso poderia ser o último. Esta é a história dos momentos de tensão que definiram o que realmente aconteceu naquela noite e, como uma única mensagem de texto, deu início a uma corrida desesperada pela própria vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Carolina Duarte tinha 34 anos. Ela era advogada. Naquela noite, acreditava estar em um jantar com um turista atencioso. O encontro acontecia em um apartamento em Rondonópolis, Mato Grosso. O homem, que se apresentava como Oscar, parecia cordial. A conversa era superficial, típica de um primeiro encontro. Em um determinado momento, ele se levantou da mesa. Deixou seu celular sobre a toalha. Segundos depois, a tela do aparelho acendeu. Uma notificação de mensagem foi exibida, visível para Carolina. O texto era curto e objetivo. Dizia: porta trancada, nylon pronto, 22 horas no elevador de serviço. Carolina era treinada para analisar palavras e intenções. Cada termo na mensagem tinha um peso específico. Porta trancada indicava cárcere. Nylon pronto sugeria imobilização. Elevador de serviço apontava uma rota de fuga discreta. A hora 22 era um prazo. Naquele instante, ela compreendeu que o encontro não era o que parecia. A fachada de normalidade foi destruída. A frase na tela do celular transformou um jantar em uma armadilha. O plano dos criminosos foi exposto por um breve alerta digital. A questão central deste caso se tornou clara. Quantas vidas cabem em uma notificação? Carolina Duarte era advogada civil. Ela vivia e trabalhava em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Seu principal objetivo profissional era abrir o próprio escritório de advocacia. Além de sua carreira, ela dedicava tempo a projetos voluntários. Esses projetos eram focados no auxílio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Sua formação jurídica a tornava uma pessoa atenta a detalhes, fatos e palavras. Os eventos ocorreram em setembro de 2017. Naquela época do ano, o clima na região era caracteristicamente seco. A poeira era uma condição constante e as noites permaneciam quentes. O cenário era a rotina de uma cidade do interior do Brasil, onde a vida seguia um ritmo previsível. Para Carolina, era mais um ano de trabalho e planejamento para o futuro. O contato inicial ocorreu em 9 de setembro de 2017. O homem se apresentou a Carolina com o nome de Oscar. Ele afirmou ser um turista que estava visitando a cidade de Rondonópolis. A comunicação entre os dois se desenvolveu ao longo de uma semana. Durante esse período, ele manteve uma postura cordial e atenciosa. A imagem de um visitante estrangeiro foi usada para construir uma fachada de normalidade e segurança. Cada interação foi planejada para diminuir as defesas naturais da vítima e estabelecer um vínculo de confiança. Após 7 dias de conversas, a etapa seguinte do plano foi iniciada. Oscar convidou Carolina para um jantar. O encontro aconteceria em seu apartamento, localizado no bairro Jardim das Américas. Carolina, sem suspeitar da verdadeira intenção, aceitou o convite. A base para o crime estava estabelecida. A noite de 16 de setembro de 2017 avançava.
No apartamento, o relógio marcava 20h25. O jantar seguia seu curso, com a conversa mantendo um tom casual. Em um dado momento, Oscar se levantou da mesa, informando que precisava buscar algo em outro cômodo. Seu telefone celular, no entanto, permaneceu sobre a mesa, a poucos centímetros de Carolina. Segundos após sua saída, a tela do aparelho se iluminou. Uma notificação de aplicativo de mensagens surgiu, exibindo o remetente e o início do texto. O conteúdo era visível e inequívoco. A mensagem dizia: porta trancada, nylon pronto, $20 no elevador de serviço. Para qualquer outra pessoa, a frase poderia parecer confusa ou fora de contexto. Para Carolina, uma advogada habituada a interpretar a linguagem e suas intenções, o significado foi imediato e alarmante. A tranquilidade do ambiente foi quebrada. Sua mente processou a informação não como uma conversa, mas como um roteiro de ações. Cada palavra era um componente de um plano criminoso. A percepção de Carolina sobre a situação mudou de forma drástica e irreversível. O homem, que se apresentava como um turista atencioso, foi substituído pela imagem de um agressor. O apartamento deixou de ser um local de encontro e se tornou o cenário de um crime planejado. A fachada, construída ao longo de uma semana, desmoronou com a chegada de uma única mensagem. Uma única frase foi suficiente para derrubar a máscara. Para Carolina, o perigo se tornou uma certeza. O pânico inicial foi contido. A mente de Carolina, treinada para a análise de fatos, assumiu o comando. Ela precisava de mais informações, mas qualquer movimento brusco poderia alertar seu agressor. Sua expressão facial permaneceu neutra, controlada. Ela manteve a compostura externa. Seus olhos, no entanto, iniciaram uma varredura sistemática do ambiente. Cada objeto foi avaliado discretamente em busca de qualquer elemento fora do lugar. A busca visual se concentrou em pontos que permitiriam uma visão ampla do cômodo. Sua atenção se fixou em um abajur posicionado sobre uma mesa de canto. O objeto parecia comum, um item de decoração padrão. Um exame mais atento, porém, revelou uma anomalia. Na estrutura do abajur havia um ponto escuro minúsculo, quase imperceptível. Era uma lente. Ao redor dessa lente, Carolina identificou um anel sutil, com uma coloração ligeiramente diferente do resto do material. Ela reconheceu o componente. Era um anel de infravermelho, conhecido pela sigla IR. A função desse dispositivo é permitir que câmeras de vigilância gravem imagens em condições de baixa luminosidade ou escuridão total. A presença daquele anel era a confirmação de um sistema de vigilância oculto. O apartamento estava sendo monitorado. O plano não envolvia apenas um encontro, envolvia a gravação de cada momento. A armadilha era mais complexa do que ela havia imaginado. A varredura visual continuou. Após identificar a câmera, a atenção de Carolina se voltou para a bancada da cozinha. A superfície de granito estava limpa, com exceção de 2 itens específicos. O primeiro era um rolo de fita adesiva. Não era uma fita comum, de uso doméstico. A análise posterior da perícia identificaria o material como fita com adesivo butílico, conhecida por sua alta aderência e resistência. O segundo elemento não era visual, mas olfativo. No ar, um odor químico se destacava. Era um cheiro forte e penetrante de solvente. A origem do odor não era imediatamente clara, mas sua presença no ambiente era inegável. Isoladamente, os objetos poderiam ser considerados normais em outro contexto. Juntos, no entanto, eles completavam o cenário revelado pela mensagem de texto e pela câmera oculta. A fita butílica, o solvente e o dispositivo de gravação formavam um conjunto de evidências. Não eram itens aleatórios. Eram ferramentas preparadas para a execução de um crime. A suspeita inicial, gerada pela notificação no celular, agora se consolidava como um fato. O plano era real,
e seus componentes estavam visíveis. Carolina compreendeu que precisava de duas coisas: ajuda externa e provas concretas. Qualquer confronto direto seria um erro. A única saída era a comunicação silenciosa e a coleta de evidências. O celular de Oscar ainda estava sobre a mesa. A mensagem que denunciava o plano permanecia visível na tela bloqueada. Ela agiu com deliberação. Seu movimento foi calculado para não atrair atenção caso ele retornasse. Usando o próprio corpo para bloquear a visão, ela pegou seu aparelho telefônico. Ativou a câmera de forma discreta. O enquadramento foi rápido e preciso. Ela fotografou a tela do celular de Oscar, capturando a imagem da notificação. O registro continha o texto completo da mensagem. A ação seguinte foi imediata. Ela abriu seu aplicativo de mensagens e enviou a fotografia para um contato de confiança. A destinatária era Lila, sua amiga mais próxima. O envio foi concluído em segundos. Com isso, a prova digital estava segura, fora daquele apartamento. A imagem enviada era mais do que um pedido de socorro. Ela era uma peça fundamental de evidência. Os prints registravam informações cruciais para uma investigação. Além do texto, os metadados da comunicação estavam visíveis. O número de telefone do remetente e o horário exato da mensagem foram capturados. Um detalhe se destacava: o DDI, o Código de Discagem Internacional, indicava que a mensagem foi enviada de um número estrangeiro. A prova agora existia em outro local, fora do controle dos criminosos. A prova digital estava segura. O próximo passo era a fuga física. Carolina sabia que não poderia simplesmente correr em direção à porta. Uma saída abrupta levantaria suspeitas imediatas e poderia resultar em uma confrontação direta. A ação precisava ser justificada, parecer natural dentro do contexto do encontro. Sua mente, habituada a construir argumentos lógicos, formulou um plano. A estratégia era criar um pretexto para deixar o apartamento de forma temporária. Quando Oscar retornou ao cômodo, a postura de Carolina não havia mudado. Ela retomou a conversa, mantendo o tom casual de antes. A performance era crucial. Qualquer sinal de nervosismo ou alteração em seu comportamento poderia comprometer a única chance de sair daquele local. Ela controlou a respiração e manteve o contato visual. Após alguns minutos de diálogo, ela encontrou a oportunidade. Interrompeu a conversa e, com um sorriso, mencionou que havia trazido uma sobremesa especial. A desculpa foi apresentada com naturalidade. Ela explicou que o doce estava em um recipiente térmico dentro de seu carro, no estacionamento do prédio. Disse que iria buscá-lo rapidamente para que pudessem comer. A justificativa era plausível. Um gesto de cortesia que se encaixava perfeitamente no roteiro de um primeiro encontro. A promessa de um retorno imediato era o elemento que tornava a história convincente. Oscar não demonstrou objeção ou suspeita. A sugestão foi aceita. Carolina se levantou da mesa. Seus movimentos eram calmos e controlados, sem pressa. Ela pegou sua bolsa, se dirigiu à porta e saiu do apartamento. A promessa de voltar com a sobremesa era a chave para sua saída segura. Carolina caminhou até o elevador. Pressionou o botão para o térreo. As portas se fecharam e o compartimento iniciou a descida. O relógio no painel marcava 20h40, conforme a cronologia dos fatos. Cada andar percorrido aumentava a distância entre ela e o perigo. Sua respiração estava ofegante, uma reação física à tensão dos minutos anteriores. Quando as portas se abriram no térreo, ela saiu rapidamente. Na portaria estava o porteiro, seu Antero. Carolina se aproximou do balcão. De forma direta, ela relatou o que havia acontecido no apartamento. Explicou sobre a mensagem e a câmera oculta. Para provar sua história, ela mostrou a imagem em seu celular. Seu Antero viu a fotografia da tela com a mensagem que descrevia o plano.
Ele não hesitou. A decisão de acreditar em Carolina e agir foi imediata. Ele pegou o telefone da portaria e acionou a polícia militar. O ponto de virada do caso foi a ação de um funcionário que cumpriu seu dever. O chamado de seu Antero para a central da Polícia Militar foi tratado com urgência. Viaturas foram despachadas para o endereço no bairro Jardim das Américas. A coordenação da abordagem tática ficou a cargo do soldado Furlan. Ao chegar ao local, Furlan se encontrou com Carolina e o porteiro para analisar as informações disponíveis. Ele tinha o testemunho da vítima e a prova digital, a fotografia da mensagem no celular. O conteúdo era claro e fornecia dados cruciais para a formulação de um plano. Um cúmplice era esperado às 22 horas em um local específico do prédio, o elevador de serviço. A estratégia foi definida com base nesses fatos. O objetivo principal era efetuar a prisão sem alertar o suspeito que permanecia no apartamento. Qualquer abordagem ostensiva com viaturas visíveis ou uniformes na entrada principal poderia comprometer a operação. Furlan determinou que as equipes estabelecessem um perímetro discreto ao redor do edifício. Não foram utilizadas sirenes ou luzes de emergência. A aproximação foi silenciosa. O plano consistia em posicionar policiais em pontos estratégicos, incluindo o térreo e os acessos à garagem. A vigilância se concentraria no elevador de serviço, aguardando o horário exato mencionado na mensagem. A ação não seria uma invasão, mas uma espera tática, baseada na inteligência fornecida pela vítima. As equipes policiais se posicionaram em pontos estratégicos do edifício. O horário estipulado na mensagem, 20 horas, se aproximava. A operação dependia da precisão da informação fornecida por Carolina. A vigilância se concentrava nos acessos ao elevador de serviço, o local exato mencionado no plano dos criminosos. Pontualmente, o painel do elevador de serviço no térreo indicou o movimento. O compartimento desceu e parou. As portas se abriram e um homem saiu. As câmeras de segurança do elevador, uma das evidências do caso, registraram toda a ação. O indivíduo carregava uma mochila e agia de forma a não chamar atenção. Os policiais agiram de imediato. A abordagem foi rápida e o homem foi detido em flagrante delito. A prisão do cúmplice no local e horário exatos confirmava a veracidade da denúncia de Carolina. A primeira parte do plano criminoso foi interceptada com sucesso. Com o primeiro suspeito sob custódia, a segunda fase da operação foi iniciada. A equipe tática, liderada pelo soldado Furlan, subiu até o apartamento onde Carolina esteve mais cedo. Eles bateram à porta e se identificaram como policiais. O homem conhecido como Oscar abriu a porta. Ele foi surpreendido pela presença da equipe. Não ofereceu resistência à prisão. O segundo homem foi detido dentro do imóvel. A operação foi concluída com sucesso, validando cada detalhe do relato da vítima. A ameaça havia sido neutralizada. Com os dois suspeitos detidos, a investigação policial avançou para uma nova fase. O interrogatório e a análise inicial dos aparelhos eletrônicos revelaram a verdade. Oscar e seu cúmplice não agiam sozinhos. Eles integravam uma rede criminosa organizada. A especialidade do grupo era o cárcere privado, seguido de chantagem. O caso de Carolina não era um ato isolado, mas parte de um método operacional estabelecido. O homem que se apresentava como um turista tinha um papel definido. Ele era o responsável por atrair as vítimas. Sua aparência estrangeira e comportamento atencioso eram elementos de uma fachada cuidadosamente construída para gerar confiança. O cúmplice, preso no elevador de serviço, tinha a função de auxiliar na imobilização e no controle da vítima dentro do apartamento, conforme o horário combinado. O plano era sistemático. Após atrair a mulher para o local controlado, ela seria filmada em situações comprometedoras pelas câmeras ocultas.
O material gravado seria então usado como ferramenta de extorsão. A vítima seria mantida em cárcere até que o pagamento do resgate ou da chantagem fosse efetuado, seja por ela mesma ou por seus familiares. A fachada de turista era, portanto, a isca utilizada para iniciar um ciclo de violência e crime financeiro. Carolina Duarte havia sido escolhida para ser a próxima pessoa a entrar nesse sistema. A prisão dos suspeitos encerrou a fase operacional do caso. A investigação passou para a etapa técnica. As evidências coletadas no apartamento foram encaminhadas para a análise pericial. O responsável pelo laudo foi o perito Dácio. O relatório oficial foi concluído e datado em 17 de setembro de 2017, um dia após o incidente. O primeiro item analisado foi o abajur. A equipe de Dácio desmontou o objeto e confirmou a suspeita de Carolina. No interior da estrutura foi encontrada uma microcâmera equipada com uma lente de infravermelho, ou IR. O laudo técnico descreveu a função do dispositivo: permitir a gravação de imagens nítidas, mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz. A vigilância era real e estava tecnicamente comprovada. Em seguida, os peritos examinaram os materiais encontrados na bancada. O rolo de fita foi identificado como fita butílica. Suas propriedades foram detalhadas no documento: alta capacidade de adesão e resistência à água e a solventes. O odor químico no ambiente foi atribuído a um solvente industrial, cuja presença foi confirmada em resíduos na bancada. Juntos, os itens foram classificados como ferramentas adequadas para a imobilização de uma pessoa. Por fim, a perícia digital analisou as provas enviadas por Carolina. Os prints da tela do celular foram validados como autênticos, sem qualquer indício de manipulação digital. A análise dos metadados da imagem confirmou o horário exato em que a fotografia foi tirada: 20h25 do dia 16 de setembro. O Código de Descagem Internacional, o DDI, visível no número do remetente, também foi verificado. A mensagem era real e a comunicação partiu de um número estrangeiro. O laudo do perito Dácio transformou as suspeitas de Carolina em fatos científicos. Cada elemento do plano criminoso, antes deduzido pela vítima, agora era uma prova irrefutável. A câmera, a fita e a mensagem digital formavam um conjunto coeso de evidências que sustentariam a acusação formal contra os detidos. A investigação do caso revelou um contexto mais amplo. A segurança do edifício Jardim das Américas já apresentava falhas antes do incidente com Carolina. Uma análise nos registros da portaria indicou um padrão de ocorrências suspeitas que haviam sido ignoradas. Havia múltiplos relatos de entregas noturnas realizadas sem a devida identificação. Indivíduos entravam no prédio durante a noite, alegando ser entregadores ou prestadores de serviço, mas não eram registrados formalmente pelo porteiro de plantão. Essa vulnerabilidade no controle de acesso facilitava a entrada de pessoas não autorizadas e criava um ambiente propício para atividades ilícitas. O incidente envolvendo Carolina Duarte serviu como um alerta definitivo. A administração do condomínio tomou medidas diretas e imediatas em resposta ao crime. O legado do caso foi a implementação de mudanças permanentes na segurança do local. Primeiro, um novo e rigoroso protocolo para visitantes foi adotado. A partir de então, todo visitante, sem exceção, passou a ser obrigado a apresentar um documento de identificação com foto. O morador precisava autorizar a entrada de forma explícita, por interfone ou aplicativo, antes que o acesso fosse liberado. A segunda medida foi a instalação de um botão de pânico na portaria. O dispositivo foi conectado diretamente à central da Polícia Militar, permitindo ao porteiro, em uma situação de risco, acionar as autoridades de forma silenciosa e imediata.
A ação rápida de seu Antero inspirou a criação de uma ferramenta para proteger futuros funcionários e moradores do prédio. A sequência de eventos começou com uma notificação em um celular. A advogada Carolina Duarte leu a mensagem e interpretou seu conteúdo. Sua atenção a uma única frase foi o fator que expôs uma rede criminosa. O plano de cárcere privado e chantagem foi interrompido antes de sua execução final. A bravura de Carolina e a cooperação do porteiro, seu Antero, foram elementos essenciais para o desfecho. O caso demonstra como um detalhe, uma linha de texto em uma tela, pode alterar o curso de um crime. A pergunta central permanece: quantas vidas cabem em uma notificação? A ação de uma mulher e a ajuda de um funcionário levaram à prisão dos responsáveis e à implementação de novas medidas de segurança, um legado concreto que surgiu de um momento de perigo extremo. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.